Atrasado para uma reunião com investidores por causa de um voo retardado, o milionário deu de cara, por acaso, com uma menina perdida e muda, incapaz de articular uma única palavra. Sem querer perder tempo, levou-a consigo para as negociações, planejando entregá-la à polícia logo depois. A reunião, porém, revelou-se um desastre. O milionário já beirava o desespero quando a menina de repente falou, em francês impecável, e deixou todos os investidores em silêncio atônito. Georgi Mikhailovich Krylov, um homem de 55 anos, era proprietário de uma grande concessionária. Por 20 anos o seu negócio prosperara, até que surgira um concorrente à altura, Alexei Kraskov. Foi exatamente nesse instante que Georgi percebeu que podia perder tudo. Amanhã começara como qualquer outra. Georgi chegou ao escritório pontualmente às 8. Seu império automotivo funcionava com a precisão de um relógio suíço. Exato, irrepreensível, rentável. Olga, sua secretária, já estava sentada à mesa, triando a correspondência matinal. Bom dia, Georg Mikhailovich. Saudou ela com um sorriso. Preparei seu café e organizei os documentos na sua mesa. Obrigado, Olga. Ele assentiu, passando ao lado. A reunião de hoje é sobre o novo salão. Sim, respondeu ele. Às 14 horas, os representantes do locador haviam confirmado o encontro. George fechou a porta do gabinete e caminhou até a ampla janela que enquadrava a cidade lá embaixo. A sua cidade. Ali, ele havia erguido tudo do zero. Ali, era conhecido e respeitado. Sentou-se à sua pesada mesa de carvalho e pegou a primeira pasta de documentos. A rotina matinal o acalmava. Relatórios, faturas, planos de expansão. Tudo seguia o ritmo acostumado. George folheava os papéis, fazendo anotações quando bateram à porta. Sim? Chamou, sem erguer o olhar. Olga entrou segurando um envelope. Georg Mikhailovich, o entregador acabou de trazer isto. Disse que é urgente e que deve ser entregue pessoalmente a você. George ergueu o olhar. O envelope era simples, sem marcações. Deixe na mesa. Claro. Olga deixou o envelope e saiu. Georg terminou o café e pegou o envelope. Abrindo-o, retirou algumas folhas e começou a ler. Um frio percorreu seu corpo. Algo dentro dele estalou. Os dedos ficaram brancos de tanto apertar o papel. Seus olhos percorreram as linhas mais uma vez, desta vez mais devagar, absorvendo cada palavra com atenção deliberada. A lista, um registro meticuloso e exato de cada propina que ele havia recebido nos últimos 5 anos, encarava-o. Valores, datas, nomes. Stepan Olegovich, o chefe de polícia, funcionários da prefeitura, inspetores. Estava tudo ali, cada transação, cada favor. E, ao final, uma linha separada informava que cópias desses documentos estavam guardadas em local seguro. Aguarde os acontecimentos, dizia. O sangue subiu ao rosto dele. As têmporas começaram a pulsar. George releu a última página. Estava lá. A relação dos seus maiores clientes. Todos eles haviam rescindido contratos de forma abrupta no último mês. 12 contratos, prejuízos na casa dos milhões. E, ao final, uma nota inquietante. Isto é apenas o começo. Georg Mikhailovich. Com respeito. A.K. Alexei Kraskov. Aquele jovem novato de 30 anos que chegara ao mercado apenas 2 anos antes e já conseguira arrancar uma fatia considerável dos seus clientes. Aquele moleque que construía seu império não pela experiência ou por contatos, mas com marketing agressivo e preços predatórios. Que diabos! Rugiu George, uma fúria tão intensa que o fez estremecer. Agarrou um cinzeiro de vidro da mesa e atirou-o contra a parede. O cristal se estilhaçou em faíscas. Pastas de documentos caíram espalhadas pelo chão. O monitor do computador balançou quando George desferiu um soco na superfície da mesa. Tudo o que havia erguido em 20 anos, tudo pelo que lutara, aquele garoto tentava destruir com um único ataque. Num acesso de raiva, George pegou o telefone e o arremessou para dentro do armário. O vidro da porta estalou. Canalha!
vociferou. A porta se escancarou e Olga entrou correndo, o rosto pálido de medo. Georgi Mikhailovich, o que aconteceu? O senhor não está bem? A voz dela tremia. Devo chamar um médico? Saia! Rugiu ele sem nem encará-la. Olga hesitou, as lágrimas brilhando nos olhos. Em 15 anos ao seu lado, nunca o vira assim. Silenciosa, fechou a porta atrás de si, deixando o patrão sozinho com sua fúria. George seguiu destruindo tudo ao redor. Derrubou a cadeira, varreu para o chão o que restara sobre a mesa e fez o quadro na parede pender com a violência do golpe. A respiração vinha pesada, entrecortada. Uma ardência queimava no peito, como se uma lâmina incandescente lhe tivesse sido cravada e lentamente girada. Demorou 10 minutos até que ele se inclinasse para pegar a pasta no chão e verificasse, com mãos trêmulas, se o telefone havia sobrevivido ao ataque. Deixou o escritório em ruínas exatamente como estava. Que Olga cuidasse da bagunça. Havia coisas mais urgentes a resolver. Arremessou a porta do gabinete. Olga estava sentada na mesa, olhos vermelhos. Evidentemente havia chorado. Olga. A voz dele saiu rouca, mas mais controlada. Cancele todas as minhas reuniões hoje. Ela ergueu o rosto, enxugando as lágrimas com um lenço. Mas, Georgi Mikhailovich, as negociações para o aluguel do novo salão são hoje. Esperamos por isso há tanto tempo. É um contrato enorme. Você é surda? Explodiu ele novamente. Eu disse, cancele tudo. Tudo, entendeu? Eu não dou a mínima para essas reuniões. Olga mordeu o lábio e assentiu, com medo de contestar. George se virou e marchou para a saída. Os funcionários no corredor se abriram diante dele. Todos sabiam que não era hora de cruzar com o chefe quando ele estava assim. Ele entrou no seu carro preto, bateu a porta com força, ligou o motor e não saiu do lugar. Fitou o ponto à frente, tentando arrumar os pensamentos, traçar um plano. Na cabeça havia só barulho. Fúria. Uma vontade primitiva de agarrar aquele insolente e estrangulá-lo com as próprias mãos. Calma, sussurrou para si mesmo. Calma, George. Pense. Pisou fundo. O pneu cantou quando o carro saiu da vaga. Parou em frente ao arranha-céu no centro da cidade, sem ao menos se preocupar em estacionar direito. Saltou do veículo e irrompeu no saguão. Um segurança tentou contê-lo. Desculpe, senhor. A senhora tem horário marcado. Georgi nem olhou para ele. Empurrou o homem de lado e avançou rumo aos elevadores. Subiu até o 12º andar. As portas do escritório da Kraskov Auto eram de vidro, com design moderno. Georgi as abriu com tal força que quase as arrancou das dobradiças. Uma jovem recepcionista ergueu-se do balcão, visivelmente assustada diante do homem furioso. Boa tarde, começou ela. Seu agendamento. Saiam da minha frente, bradou Georgi, marchando pelo corredor em direção ao gabinete no fundo. A moça correu atrás dele, apavorada. Pare. Você não pode simplesmente... implorou ela. O que você pensa que está fazendo? Rugiu Georgi ao abrir a porta do escritório e empurrar de leve a recepcionista que tentara bloqueá-lo. Atrás de uma larga mesa, sentado com a imponência de quem domina o ambiente, estava Alexei Kraskov, um jovem em terno caro, cabelos impecavelmente arrumados. Levantou os olhos do laptop e sorriu. Alexei Sergeyevich, desculpe, eu não consegui contê-lo. Exalou a secretária Zana, ajeitando os fios de cabelo despenteados. Não faz mal, Jana, respondeu Alexei com calma, recostando-se na cadeira. Georgi Mikhailovich, que surpresa inesperada. O que o traz aqui? Levantou-se e estendeu a mão em sinal de cumprimento. A expressão serena, quase provocadora. Georgi olhou para a mão estendida como se visse uma serpente peçonhenta. Tire a mão. Rosnou entre os dentes. Alexei deu de ombros e recolheu a mão. Como preferir? Vai sentar-se ou vai ficar em pé? Perguntou com desdém contido. Seu imbecil! Começou Georgi, avançando até pairar sobre a mesa. Que diabos você está fazendo? Acha que pode me chantagear?
Acha que pode destruir tudo o que levei 20 anos para construir? Alexei recostou-se, juntou as pontas dos dedos sobre a mesa e um leve sorriso brincou no canto da boca. O que eu fiz, exatamente? Perguntou fingindo inocência. Só estou tocando meu negócio, Georgi Mikhailovich. Isso é crime. Você sabe muito bem do que estou falando. Georgi bateu o punho na mesa. Uma caneta saltou com o impacto. Documentos. Aqueles malditos documentos. Documentos. Inclinou a cabeça Alexei. Que documentos, Georgi Mikhailovich? Do que você está falando? O tom dele era tão impassível, tão deliberadamente provocador, que a fúria de Georgi arrebentou novamente. Não faça o idiota. Você sabe do que eu falo. A lista. As propinas. Meus clientes. Ah. Alexei arrastou a palavra, ampliando o sorriso. Então é isso. Veja bem. Georgi Mikhailovich. Hoje em dia, a informação vale mais que ouro. Especialmente a informação capaz de destruir reputações. Eu vou te destruir. Sibilou Georgi, aproximando-se ainda mais. Me ouviu? Eu vou te esmigalhar como um cãozinho. Vai se arrepender de ter mexido comigo. Alex não se intimidou. Encarou Georgi com firmeza, sem vestígio de medo ou dúvida. Não tenho tanta certeza, disse com voz mansa. Não creio que o senhor tenha os recursos necessários, Georgi Mikhailovich. Veja, os tempos mudaram. Você está acostumado a jogar pelas regras antigas. Subornos, compadre, opressão. Eu jogo diferente. E, ao que parece, estou ganhando. Georgi endireitou-se. O fogo queimava em seus olhos, mas ele forçou um sorriso. A voz saiu fria, cortante. Vamos ver sobre isso. Murmurou com uma ameaça contida. Acredite em mim, rapaz. Já vi homens como você. Todos se julgavam invencíveis. Sabe onde eles estão agora? Voltou-se em direção à porta, mas deteve-se no limiar. Vou te dar um conselho de graça, acrescentou a voz baixa. Não se enterre demais. Você não tem ideia com quem está se metendo. Alexei acompanhou-o com um olhar calmo, quase divertindo-se, ainda com um sorriso no rosto. Adeus, Georgi Mikhailovich, disse com elegância. Tenho certeza de que nos veremos novamente. Georgi bateu a porta com tanta força que os painéis de vidro tremeram. Zana recuou, abrindo passagem enquanto ele atravessava o corredor como uma tempestade contida. Seus passos já traçavam um roteiro de vingança. Ele saiu do estacionamento do prédio da Kraskov Auto e disparou em direção à casa. As mãos ainda tremiam de raiva e na cabeça ecoava a voz provocadora do jovem. Não creio que o senhor tenha força. Sem força? Pensou, mordendo a palavra. Ele iria lhe mostrar o que era força de verdade. O carro cortou as ruas da cidade como se fosse uma extensão da sua fúria, mas Georgi mal notava a via. Um pensamento girava obsessivamente. Quem havia vazado essa informação? Quem do próprio círculo o traíra? A lista era assustadoramente detalhada. Valores, datas, nomes, material suficiente para mandá-lo à prisão por muitos anos. No semáforo, Georgi pegou o telefone, achou o contato certo e discou. Os tons pareciam uma eternidade até que a voz seca e firme de Stepan Olegovich Rakitin, chefe da polícia da cidade, atendeu. Stepan Olegovich, precisamos nos encontrar imediatamente, disse Georgi, controlando a voz com esforço. Daqui a 1 hora na minha casa. O que houve? Stepan soou surpreso. Você parece tenso. Problemas? Não por telefone. Cortou Georgi com frieza. Venha, é importante. Encerrou a ligação, entrou no pátio de casa, deixou o carro junto à entrada e subiu as escadas. A governanta, Maria Petrovna, o recepcionou no corredor. O jantar está pronto, Georgi Mikhailovich, começou ela, mas calou ao ver seu rosto. O senhor não parece bem. Está tudo bem, Maria Petrovna, acenou ele sombrio. Um convidado chegará em breve. Traga uísque para o escritório. 2 taças. E não deixe ninguém entrar. Claro, Georgi Mikhailovich.
Ele entrou em seu escritório, um cômodo espaçoso, revestido por estantes cheias de livros, uma mesa maciça de carvalho e poltronas de couro escuro. O ar trazia o cheiro denso de charuto e o aroma quente de um conhaque caro. Pouco depois, Maria Petrovna entrou silenciosamente com uma bandeja, uma garrafa de uísque e 2 taças de cristal. Colocou tudo sobre a mesa e retirou-se sem dizer palavra. Georg serviu-se de um copo, mas não bebeu. Afundou na poltrona e esperou. 40 minutos se passaram até que o som do portão elétrico quebrou o silêncio pesado. Ele olhou pela janela e reconheceu o carro preto oficial de Stepan Olegovich. Poucos minutos depois, a porta do escritório se abriu. Stepan Olegovich Rakitin, 58 anos, cabelos grisalhos bem aparados, bigode impecável, terno sob medida, entrou com a postura de um homem acostumado à autoridade. Ainda assim, havia algo diferente nele. Uma tensão contida no olhar. "Georg, o que aconteceu?" perguntou, dando 2 passos à frente. "Você me assustou com aquela ligação." "Sente-se", indicou Georg, apontando para a poltrona em frente. "Quer um drink?" "Com prazer." Stepan acomodou-se e aceitou o copo das mãos de Georg. "Agora fale. O que está havendo?" Georg tomou um gole do uísque. Depois ergueu o olhar, fixando os olhos do amigo. "Você não vai acreditar. Aquele garoto descobriu sobre os subornos." Explodiu, a voz trêmula de raiva contida. "Tudo. Os valores, as datas, os nomes. O seu também está lá." Stepan ficou imóvel. O copo tremeu em sua mão. O sangue pareceu desaparecer de seu rosto. "O quê?" balbuciou, colocando o copo sobre a mesa tão bruscamente que o líquido espirrou. "Você jurou que ninguém nunca saberia. Você me garantiu que estava tudo sob controle." "Nem eu entendo", murmurou Georg, passando a mão pelo rosto. "Hoje de manhã recebi um pacote, cheio de documentos. Tudo detalhado, como um relatório de promotor. Quem, quando, quanto. E no final, uma nota assinada por Kraskov." "Kraskov?" Stepan levantou-se de súbito. "Aquele novato? O que abriu a empresa há 2 anos." "Sim, Alexei Kraskov. Mal chegou aos 30 e já acha que pode brincar com fogo." Stepan começou a andar de um lado para o outro, as mãos cruzadas atrás das costas, respirando com dificuldade. "Georg, você entende o que isso significa?" perguntou, voltando-se com os olhos tomados pelo pânico. "Se esses documentos caírem nas mãos erradas, acabou para nós 2. Você será acusado de suborno comercial. E eu, de corrupção e abuso de poder. 10 anos, no mínimo." "Eu sei", respondeu Georg, sombrio. "Por isso te chamei. Precisamos agir. Rápido." Stepan soltou uma risada nervosa. "E o que você propõe? Matá-lo? Ou acha mesmo que podemos simplesmente tomar os documentos?" "Não estou sugerindo assassinato", rebateu Georg, seco. "Mas eu preciso descobrir quem me armou essa. Esse rato conhece cada passo que eu dou. Alguém do meu círculo está vazando informações." Stepan hesitou, apoiando as mãos no encosto da poltrona, sem se sentar. "Tem certeza de que é alguém próximo?" perguntou em voz baixa. "E se for um serviço de inteligência? Talvez estejam te monitorando há algum tempo." Georg balançou a cabeça. "Não. Se fossem eles, já teriam aberto um processo. Isso é pessoal. Alguém decidiu me vender para aquele garoto insolente." O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Apenas o tic-tac distante do relógio de parede preenchia o ar. 2 homens poderosos, agora acuados, tentavam encontrar uma saída antes que o passado meticulosamente encoberto viesse à tona. Stepan finalmente sentou-se, segurou o copo e o esvaziou de uma só vez. As mãos tremiam. "E agora o que fazemos?" perguntou com a voz áspera. "Eu vou começar a caçar o rato", respondeu Georg. "Tenho alguns suspeitos para checar primeiro. Você precisa ficar em alerta. Se alguém aparecer com uma ordem de busca ou um mandado, me avise imediatamente." "Avisar você?" Stepan reagiu, erguendo a cabeça com indignação.
Você tem noção do que está me pedindo? Se eu te avisar e descobrirem que eu te avisei, vão me empilhar mais acusações em cima. E o que você quer que eu faça? George perguntou, frio. Ficar parado esperando ser preso? Houve um silêncio. Stepan ficou imóvel por um momento, e então levantou-se de súbito. Sabe de uma coisa, George? Disse, caminhando para a porta. Se a verdade vier à tona, eu não vou te proteger. Vou dizer que você me chantageou, que eu fui obrigado a aceitar o dinheiro. Vou encontrar um jeito de me salvar. O quê? George ergueu-se num salto. Você está falando sério? Absolutamente. Respondeu Stepan Olegovich, indo em direção à saída. Você sabe o que mais importa para mim. Eu construí minha carreira a vida inteira. Não permitirei que uma concessionária qualquer e suas falcatruas destruam tudo isso. Stepan, espere! George bloqueou o caminho. Você não pode simplesmente ir embora. Estamos no mesmo barco. Não estamos? Não vai? Stepan empurrou a mão de George com frieza. Eu já vejo a margem, respondeu. E se for preciso, eu vou remar até lá sozinho. Você vai me trair, sibilou George. Se algo der errado, você será o primeiro a me entregar. Stepan fitou-o por um longo instante, com um olhar calmo e cortante. Você não faria o mesmo no meu lugar? Perguntou em voz baixa. Não se faça de santo, George. Nós dois sabemos o que a sobrevivência exige. Agora é cada um por si. Abrindo a porta com força, ele saiu sem olhar para trás. George ouviu o bater da porta de entrada, o ronco do motor arrancando e o som do carro se afastando pela rua. Ficou sozinho no escritório. O silêncio parecia pesar nos ouvidos. George voltou à mesa, serviu-se de mais uísque e engoliu tudo num gole longo. Repetiu. Mais um copo. Afundou na poltrona e ficou encarando os documentos espalhados sobre a mesa. Kraskov fizera a primeira jogada, e fora uma jogada poderosa. Isolara George de seus aliados, semeara a dúvida no seu círculo e espalhara pânico. O jogo ainda não acabou, sussurrou para si mesmo. Eu ainda não falei a última palavra. Pegou o telefone e começou a rolar a lista de contatos. Precisava agir, descobrir o furo e, ao mesmo tempo, conseguir compromate sobre o próprio Kraskov. Todo mundo tem esqueletos no armário, até os jovens ambiciosos. Só é preciso saber onde procurar. George deteve o dedo sobre um nome. Yuri Valerievich Sokolov, um detetive particular com quem já trabalhara outras vezes. Confiável, discreto e eficiente. Se alguém podia encontrar sujeira em Kraskov, era ele. Georg discou o número. Após o terceiro toque, a chamada foi atendida. Yuri Valerievich, aqui é Georg Krylov. Preciso da sua ajuda. É urgente, disse ele, controlando a voz. Estou ouvindo, Georgi Mikhailovich, respondeu com a voz tranquila do detetive. Aconteceu alguma coisa? Precisamos nos encontrar hoje, se possível. Tenho uma tarefa que exige total confidencialidade. Entendido. Posso ir até você em 2 horas. Perfeito, respondeu George, acenando com a cabeça, embora o homem não pudesse vê-lo. Estarei esperando. O tempo se arrastava lentamente. George conseguiu tomar mais um copo de uísque, folhear alguns documentos e fazer algumas ligações. Finalmente, exatamente 2 horas depois, a campainha tocou. Maria Petrovna abriu a porta para o visitante e Yuri Valerievich Sokolov entrou no escritório. Ele tinha cerca de 40 anos, altura mediana, trajava de forma simples, uma jaqueta comum e jeans. Um rosto tão comum que era fácil esquecer. Perfeito para um detetive. Georgi Mikhailovich, cumprimentou com um breve aceno. Você parece preocupado. Entre, Yuri Valerievich. Georgi indicou a poltrona. Sente-se. Quer beber algo? Não, obrigado. Estou dirigindo. O detetive sentou-se, tirou um pequeno caderno e uma caneta do bolso. Então, exatamente o que você precisa que eu descubra? George lhe entregou uma fotografia impressa retirada do site da empresa. Este homem, Alexei Sergeyevich Kraskov, 30 anos,
proprietário da Kraskov Auto. Preciso saber tudo sobre ele. Absolutamente tudo. De onde vem seu dinheiro, suas conexões, quais esqueletos ele esconde. Família, amigos, inimigos. Qualquer coisa que me dê vantagem. Yuri Valerievich ouviu atentamente, anotando rapidamente em seu caderno. Entendido. Qual é o prazo? O mais rápido possível, respondeu George, firme. No máximo 1 semana. Dinheiro não é problema. Muito bem. Começarei amanhã de manhã. Como devo contatá-lo? Por telefone, mas apenas de números seguros. Sem deixar rastros, Yuri Valerievich. Este assunto é extremamente delicado. Entendi, disse o detetive, levantando-se. Estarei em contato. Eles apertaram as mãos e Yuri Valerievich se retirou. Georgi observou-o partir, mais uma vez sozinho na sala silenciosa. Agora só restava esperar. Esperar e torcer para que o detetive descobrisse o que ele precisava. 3 dias tensos se passaram. Georg tentou se concentrar nos negócios, mas seus pensamentos sempre voltavam a Kraskov e ao que o detetive poderia estar descobrindo. Yuri Valerievich ainda não havia ligado, o que significava que o trabalho estava em andamento. Na manhã de quarta-feira, George arrumava sua mala para uma viagem à capital. Negociações com investidores franceses haviam sido agendadas há 2 meses, e cancelá-las era impossível. Esta era sua chance de garantir um financiamento significativo, expandir os negócios, abrir novos salões na capital e, finalmente, superar Kraskov. Georg Mikhailovich, preparei seu café da manhã. Chamou Maria Petrovna suavemente da porta. E o táxi já está esperando. Obrigado, desço em um momento. George fechou sua mala com precisão, lançou um último olhar pelo quarto para ter certeza de que nada fora esquecido. Documentos, laptop, apresentação no pendrive. Tudo estava no lugar. Desceu as escadas, fez um café da manhã rápido e saiu para o carro. A viagem até o aeroporto durou 40 minutos. George fez o check-in, despachou a bagagem e seguiu para o portão de embarque. O voo estava marcado para as 11 horas e a reunião com os investidores começaria às 3 da tarde. Tempo suficiente. Ele se acomodou em uma poltrona da sala de embarque, pegou o celular e começou a checar os e-mails. Nada urgente. Olga cuidava das pendências e os clientes pareciam relativamente calmos. Pelo menos isso era alguma coisa. Quando chegou a hora do embarque, George se levantou e caminhou até o portão, apenas para ser surpreendido de forma desagradável. Atenção! Passageiros do voo 247, anunciou a voz do alto-falante. A decolagem foi adiada por 2 horas devido a motivos técnicos. Pedimos desculpas pelo transtorno. George congelou. 2 horas. Isso significava que chegaria à capital não às 13 horas, mas às 15 horas, exatamente na hora marcada para a reunião. Sem margem de manobra, sem tempo para se trocar ou se preparar. Droga! Resmungou entre os dentes. Aproximando-se do balcão de atendimento, perguntou. Com licença, há algum outro voo disponível? É muito importante que eu chegue a tempo de uma reunião. A atendente consultou o computador. Infelizmente, o próximo voo sai apenas em 4 horas, e este realmente sofreu atraso devido a uma falha técnica. George fechou os punhos. Não havia escolha a não ser esperar e torcer para que o atraso não se prolongasse além de 2 horas. Retornou à sala de espera. Sentou-se e discou para a secretária da empresa francesa de investimentos. Madame Dupont, aqui é Georgi Krylov, disse em inglês. Estou ligando para informar que meu voo foi atrasado. Posso chegar um pouco atrasado à reunião. Monsieur Krylov, respondeu uma voz feminina fria e cortante do outro lado da linha. Monsieur Bernard preza pela pontualidade. Qualquer atraso será considerado desrespeito. Entendo, mas trata-se de força maior. Uma falha técnica da aeronave. Faça o possível para chegar a tempo, Monsieur Krylov. Caso contrário, a reunião poderá não acontecer. Ela desligou. George murmurou uma praga sob o fôlego. Os franceses eram conhecidos por seu rigoroso senso de etiqueta, e chegar atrasado poderia custar-lhe todo o negócio. O voo em si transcorreu sem incidentes,
mas cada minuto parecia uma eternidade. Ele olhava constantemente para o relógio. 14h30, 14h45, 15 horas. Quando o avião finalmente pousou, já eram 15h15. Ele saiu da cabine, quase correndo pelo terminal, pegou a mala na esteira e disparou para fora. Táxi! Preciso chegar ao Hotel Metropol. Rápido! Gritou ao motorista ao entrar no carro. Depressa, por favor, a gorjeta será boa. Sem problemas, senhor, respondeu o motorista, acelerando. Quando finalmente chegaram ao hotel, eram 5 minutos para as 4. George pagou sem contar as notas e correu para dentro. As negociações estavam marcadas em uma sala de conferências no segundo andar. George corria pelo corredor quando, de repente, ouviu um soluço contido, quase inaudível. Ele parou. O som vinha de trás de uma coluna de mármore à sua direita. Virando-se, viu uma menininha, por volta de 8 anos, sentada no chão com os joelhos abraçados ao peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sabia que deveria seguir correndo para a reunião, mas algo o impeliu a se aproximar. Ei, querida, o que você está fazendo aqui? Perguntou, agachando-se. Onde estão seus pais? A garota levantou o rosto molhado de lágrimas. Cabelos escuros presos em tranças impecáveis e grandes olhos castanhos. Abriu a boca, mas não emitiu som algum. Apenas balançou a cabeça. Você está perdida? George perguntou com suavidade. Ela assentiu, enquanto novas lágrimas escorriam pelo rosto. Qual é o seu nome? Ele tentou novamente, baixinho. A menina abriu a boca mais uma vez, mas nada saiu. Apenas um leve movimento de lábios, silencioso. Georg franziu a testa. A criança estava claramente em choque. Ou talvez simplesmente não pudesse falar. Ele olhou para o relógio. 5 minutos para as 4. Cada segundo contava. E ainda assim ele não conseguia deixá-la ali sozinha. Escute, disse firmemente, estendendo a mão. Venha comigo, tudo bem? Tenho uma reunião importante agora, mas depois encontraremos seus pais. Combinado? A menina olhou para ele hesitante, mas deu um pequeno aceno. George segurou sua mão e ela correspondeu. A palma minúscula estava fria, úmida de lágrimas. Juntos caminharam em direção à sala de conferências. Na entrada, encontraram Madame Dupont, uma mulher severa na casa dos 50, vestindo um impecável terno executivo. Monsieur Krylov, você está atrasado, disse com a voz fria, lançando um olhar reprovador para George e para a menina. E quem é esta? Peço desculpas pelo atraso, respondeu George. É uma longa história. Ele apertou a mão da menina com firmeza. Podemos começar a reunião? Madame Dupont apertou os lábios, mas finalmente assentiu e abriu a porta. Entraram em uma ampla sala de conferências, com uma longa mesa polida. 3 pessoas já estavam sentadas ao redor. No centro, um homem idoso de barba prateada, Monsieur Bernard, chefe da empresa de investimentos. À esquerda, Madame Lefebvre, diretora financeira, na casa dos 40. À direita, um jovem advogado, Monsieur Duroy, conselheiro jurídico da empresa. Todos voltaram os olhos para George e depois para a criança ao seu lado. A confusão era visível em seus rostos. Monsieur Krylov, começou Bernard com seu forte sotaque francês. Esperamos por bastante tempo. Este atraso é um sinal de grande desrespeito para conosco. Peço sinceras desculpas. George começou, acomodando a menina em uma cadeira junto à parede. Meu voo sofreu um atraso por problemas técnicos. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para chegar o quanto antes. Bernard trocou um olhar com seus colegas. O desaprovo era evidente em seu rosto. Monsieur Krylov, disse de forma seca. Esta é uma reunião de negócios, não um lugar para crianças. Georgie sentiu o estômago apertar. A reunião parecia perdida antes mesmo de começar. Entendo, Monsieur Bernard, mas as circunstâncias... Circunstâncias? Bernard interrompeu, levantando-se da cadeira. Monsieur Krylov, viemos de Paris especificamente para esta reunião. Gastamos nosso tempo e recursos, e você chega atrasado, com uma criança ao seu lado.
Isso demonstra sua postura em relação aos negócios. Por favor, Monsieur Bernard, permita-me explicar. Não há nada a explicar, cortou Bernard friamente. Esta reunião acabou. Madame Dupont, providencie passagens para o próximo voo de volta a Paris. Espere! George começou, a voz carregada de desespero. Ele deu um passo à frente. Preparei uma apresentação completa. Números, projeções, planos de desenvolvimento. Por favor, conceda-me pelo menos 15 minutos. Não. Bernardo interrompeu com firmeza, já se dirigindo à saída. Madame Lefebvre e Monsieur Duroy seguiram atrás dele. Georgie permaneceu imóvel no meio da sala, sentindo tudo desmoronar ao seu redor. O acordo em que depositara tantas expectativas, negociações planejadas por meses, estava se desfazendo diante de seus olhos. De repente, a menina se levantou da cadeira e se aproximou da delegação francesa. Ela parou diante de Bernard e começou a falar. Em francês, impecável. George congelou. Todos na sala congelaram. A mesma menina que até então não conseguira emitir uma única palavra em russo falava agora com fluência e confiança. Sua voz era suave, mas firme. Bernard se inclinou para ouvi-la, sua expressão mudando da surpresa para a curiosidade e, finalmente, algo próximo à ternura. Madame Lefebvre e Monsieur Duroy trocaram olhares atônitos. A menina falou por cerca de 1 minuto, depois se calou e olhou para George. Bernard se endireitou, pigarreou e se voltou para ele. Monsieur Krylov, disse. A voz já sem o frio de antes. Esta menina... Ela nos contou algo notável. O que ela disse? George perguntou, incapaz de conter a ansiedade. Eu não falo francês. Pela primeira vez naquele dia, Bernard sorriu. Ela disse que você se atrasou por causa dela. Que ela estava perdida, e você se recusou a deixá-la para trás, mesmo estando atrasado para uma reunião importante. Ela disse que restam muito poucas pessoas como você no mundo. Pessoas que lembram o que significa ser humano, mesmo nos negócios. George olhou para a menina. Ela retribuiu o olhar com um sorriso tímido, mas sincero. E... continuou Bernard. Ela também disse que você nos convidou para visitar sua cidade, para ver por nós mesmos como sua equipe trabalha. Ela disse que, se quisermos testemunhar negócios de verdade, construídos sobre honestidade e integridade, devemos vir até você. George permaneceu sem palavras. A menina estendeu a mão e a apertou delicadamente. Seus olhos pareciam dizer, confie em mim. Madame Lefebvre deu um passo à frente. Monsieur Krylov, disse com um leve sorriso. Sua pequena assistente é bastante persuasiva. Aceitamos seu convite. Mas sob uma condição, disse Bernard sério. A reunião deve acontecer em 3 semanas e não queremos ver apresentações. Queremos testemunhar o trabalho real da sua empresa. George exalou lentamente, sentindo sua voz se estabilizar. Claro, farei todos os preparativos no mais alto nível. Vocês verão como operamos, conhecerão a equipe e visitarão nossos showrooms. Excelente, concordou Bernard com um aceno de cabeça. Madame Dupont, coordene com Monsieur Krylov e discutam os detalhes. Ele estendeu a mão. Desta vez, o aperto foi caloroso e firme. Monsieur Krylov, acrescentou Bernard, olhando para a menina. Valorize amigos como ela. São raros. A delegação francesa deixou a sala, e George permaneceu sozinho com a menina. Ele se ajoelhou diante dela e olhou em seus olhos. Obrigado, disse suavemente. Por que você fez isso? A menina sorriu e começou a falar novamente. Desta vez em russo, baixo, mas confiante. Quis ajudar, respondeu. Georg balançou a cabeça, surpreso. Mas você não conseguia falar antes. Eu estava com medo, admitiu ela. Achei que tinha sido sequestrada. Mas quando você segurou minha mão, percebi que você era bondoso. Então quis ajudá-lo, do jeito que você me ajudou. Qual é o seu nome? George perguntou. Albina. Albina, repetiu ele pensativo. Um nome bonito. Então vamos encontrar seus pais?
Ela assentiu e juntos deixaram a sala de conferência. George aproximou-se da recepção do hotel. Boa tarde. Alguém relatou uma criança desaparecida? A recepcionista conferiu seus registros. Não, ainda não. Mas posso fazer um anúncio pelo interfone do hotel. Por favor, faça. E também precisarei chamar a polícia. 20 minutos depois, uma viatura chegou ao hotel. George contou ao policial tudo. Onde havia encontrado a menina que ela não conseguia falar no início e como, de repente, começou a falar francês fluentemente. Entendido, disse o policial com um aceno. Vamos levá-la e encontrar os pais. Qual é o seu nome, jovem senhora? Albina Kraskova. Respondeu suavemente. O policial anotou as informações, mas Georg não ouviu. Seu telefone começou a tocar. Enquanto isso, o oficial se afastou para ligar para os pais de Albina usando o número que a menina recitou de memória. Meia hora depois, um táxi parou em frente ao hotel. Uma jovem mulher, na casa dos 30, saltou para fora do carro, cabelos despenteados e o rosto marcado pelas lágrimas. Albina! Gritou ela, correndo para a filha. Meu raio de sol! Ela levantou a menina nos braços, apertando-a contra o peito e cobrindo-a de beijos nas bochechas e na testa. Albina envolveu os braços em volta do pescoço da mãe e começou a chorar. Desta vez, de alívio puro. A mulher ergueu o olhar para George, e em seus olhos havia gratidão, emoção e reconhecimento silencioso pelo homem, que, mesmo apressado e pressionado, havia escolhido fazer o que era certo. Foi você? Perguntou ela, surpresa, os olhos arregalados. George olhou para ela com atenção. Já nos conhecemos antes? Perguntou cauteloso. A mulher hesitou, mordendo o lábio. Não. É só que meu marido... Interrompeu-se no meio da frase e balançou a cabeça. Desculpe, temos que ir. E obrigada, por não ter abandonado Albina quando ela estava em perigo. Sou profundamente grata. Ela abraçou a filha mais uma vez e apressou-se para a saída, como se temesse que George começasse a fazer perguntas. O policial aproximou-se dele. Bem, acabou bem. Obrigado por ajudar a criança. Não há de quê. Respondeu George, distraído, a mente ainda presa na cena que acabara de presenciar. De volta ao hotel, subiu para o quarto que havia conseguido reservar. Sentou-se na cama e afundou em pensamentos. A reunião com os investidores, que parecia condenada ao fracasso, havia se transformado inesperadamente em um triunfo, graças à menina. Georg pegou o telefone e enviou uma mensagem ao detetive. Acelere a busca. Preciso de resultados o mais rápido possível. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Entendido? Estou cuidando disso. Ele voltou da viagem de negócios na noite seguinte, exausto, a cabeça latejando pela sobrecarga de impressões. Em casa, Maria Petrovna o recebeu com chá e jantar, mas ele recusou a comida. Seguiu direto para o escritório. Serviu-se de um copo de uísque e sentou-se junto à janela. O crepúsculo se aprofundava além do vidro. As luzes da cidade começavam a se acender e sua mente girava inquieta. Os 2 dias seguintes passaram em uma tensão silenciosa. George tentou trabalhar, atendendo clientes, cuidando de assuntos rotineiros, mas tudo se tornou mecânico. Seus pensamentos retornavam sempre a 2 coisas: a visita iminente dos investidores franceses e as descobertas que Yuri Valerievich poderia ter feito. Na manhã da quarta-feira, 3 dias após seu retorno, Georgi recebeu uma ligação do detetive. Georgi Mikhailovich, precisamos nos encontrar, disse Yuri Valerievich com um tom grave. Encontrei algo muito importante. Um nó se formou no estômago de Georgi. Certo. Quando você pode vir? Hoje, às 6 da tarde. Em sua casa, como de costume. Sim, respondeu Georgi em voz baixa. Estarei esperando. Ele desligou o telefone e recostou-se na cadeira. O detetive havia encontrado algo importante, julgando pelo tom de voz. Talvez fosse a própria evidência capaz de lhe dar vantagem sobre Kraskov, forçando-o a recuar. O dia arrastou-se.
lento e insuportável. George não conseguia se concentrar em nada. Olga trouxe-lhe uma pilha de documentos para assinatura. Ele assinou-os distraidamente, sem sequer olhar o conteúdo. Um cliente ligou com uma dúvida sobre a entrega de um veículo. George respondeu de forma seca e pediu a Olga que resolvesse. Às 6 horas ele já estava em casa. Maria Petrovna havia preparado a mesa em seu escritório. Café, biscoitos e água. George havia avisado que esperava um convidado e pediu para não ser interrompido. Exatamente às 6 horas, a campainha da porta soou. George desceu pessoalmente, deixou Yuri Valerievich entrar e o conduziu até o escritório. O detetive parecia cansado, com olheiras marcando seu rosto. Entre, Yuri Valerievich, disse George, gesticulando em direção à poltrona. Café? Ou algo mais forte? Café, por favor. O detetive se sentou e colocou sobre a mesa uma pasta grossa cheia de documentos. George serviu-lhes o café, despejou um copo de uísque para si mesmo e sentou-se à sua frente. O coração batia mais rápido do que o normal. Então, começou George, tentando manter a compostura. Encontrou algo? Yuri Valerievich tomou um gole de café, pousou a xícara e encarou George diretamente nos olhos. Sim, e acredito que você achará essa informação bastante chocante, disse lentamente. Então não me deixe na expectativa. George inclinou-se para a frente, ansioso. Diga logo. O que você descobriu sobre Kraskov? Alguma sujeira? O detetive abriu a pasta, retirou vários documentos e os espalhou sobre a mesa. Começarei pelo começo. Alexei Sergeyevich Kraskov nasceu há 30 anos nesta cidade. Sua mãe, Helena Vitalievna Kraskova, de solteira Morozova. Quanto ao pai, fez uma pausa. O pai não consta na certidão de nascimento. E daí? Georg franziu a testa. Isso só significa que ela o criou sozinha. Difícil ver nisso material para chantagem. Espere. O detetive ergueu a mão com calma, mas firme. Visitei Helena Vitalievna pessoalmente. Apresentei-me como agente de seguros, dizendo que o filho havia listado ela como contato de emergência. Conversamos. Fiz perguntas cuidadosas sobre a família e o passado dela. E ela me contou uma história. George apertou o copo de uísque, prestando atenção a cada palavra. Há 31 anos, continuou o detetive, Helena Vitalievna se relacionava com um jovem de 24 anos, recém-formado. Eles ficaram juntos por cerca de 6 meses. Então, ela ficou grávida. Yuri Valerievich fez uma pausa, mantendo os olhos fixos em Georg. Quando ela disse a ele que estava grávida, o homem entrou em pânico. Prosseguiu o detetive. Disse que não estava pronto para uma família, que precisava se concentrar na carreira. Partiu para outra cidade a negócios. 3 meses depois, ao voltar, ela disse que havia se livrado do bebê. As mãos de George ficaram frias. Ele pousou o copo sobre a mesa, com medo de deixá-lo cair. Continue, murmurou com a voz rouca. Ela mentiu. Disse o detetive, pronunciando cada palavra com cuidado. Ela teve a criança. Deu à luz um menino chamado Alexei e o criou sob o sobrenome de seu marido. O silêncio que se instalou no escritório era ensurdecedor. George permaneceu imóvel, os olhos fixos no detetive, mas sem enxergar nada. O nome do pai biológico, continuou Yuri Valerievich, é Georg Mikhailovich Krylov. As últimas palavras soaram como um veredicto. Georg sentiu o chão escorregar sob seus pés. A respiração ficou ofegante. Um zumbido surdo encheu seus ouvidos. Alexei Sergeyevich Kraskov é seu filho ilegítimo, concluiu o detetive. A mãe, Helena Vitalievna Kraskova, confirmou pessoalmente. Eu gravei nossa conversa. Com o consentimento dela. Aqui está a gravação. Ele pousou um pequeno gravador sobre a mesa, mas Georg não o encarou. Ficou olhando para o vazio, lutando para assimilar o que acabara de ouvir. Isso é impossível, sussurrou. Lena me disse... Ela disse que havia se livrado do bebê. Ela disse o que achava que você precisava ouvir.
Respondeu o detetive com voz macia. Percebeu que você não estava pronto para ser pai e optou por criar o filho sozinha. George passou a mão trêmula pelo rosto. Fragmentos da memória lhe atravessaram a mente. Lena e Helena Morozova, jovem e bonita, sorriso aberto e sincero. Eles estiveram juntos quando ele tinha 24 e ela 21. Ele começava a carreira então, trabalhando 15 horas por dia, consumido pela ambição e pelo sonho do sucesso. E agora, 3 décadas depois, a verdade o alcançava. Tenho um filho. Alexei Kraskov. Meu filho. Agora entende, disse o detetive em tom baixo. Fica claro porque Alexei Kraskov se voltou contra o senhor. Vingança, murmurou George. Ele está se vingando por eu ter abandonado a mãe dele, por não ter estado presente. Ao que tudo indica, sim, concordou Yuri Valerievich. E Helena me contou que Alexei sofreu muito ao descobrir a verdade sobre o pai. A infância inteira ele sonhou em ter um pai como as outras crianças. Quando soube que o pai vivia, era rico, morava na mesma cidade, e nunca o procurou. Aquilo o destruiu. Ele jurou provar que valia mais, que seria melhor que o senhor. Georg recostou-se, cobrindo o rosto com as mãos. 30 anos. 30 anos em que teve um filho sem saber. Um filho que cresceu sem pai, que suportou humilhações enquanto o pai biológico erguia um império. Um filho que agora queria destruir tudo o que ele havia construído. O que eu faço? Perguntou em voz baixa, afastando as mãos do rosto. Yuri Valerievich, o que devo fazer agora? O detetive serviu mais café, bebeu um gole e olhou para George com ponderação. Conselho profissional? Resolva suas questões com seu filho amigavelmente. Disse com calma. Converse com ele. Explique que não sabia. Peça perdão se for preciso. Mas não o enfrente pela força. Por quê? George ergueu o olhar, tenso. Posso lutar. Posso. Senhor Krylov, interrompeu o detetive, firme. Minha investigação foi completa. Alexei Sergeyevich tem conexões muito sérias na capital. Investidores, políticos, grandes empresários. Ele cultivou esses laços por anos, usando charme, inteligência e habilidade nos negócios. Se o senhor for contra ele, será esmagado. Não porque ele seja intrinsecamente mais forte, mas porque tem apoios que o senhor não tem. O aviso pairou no ar, pesado como chumbo. Lá fora, a cidade acendia suas luzes, indiferente às decisões que, naquela sala, começavam a traçar futuros. George sentiu o gosto amargo da verdade. O jogo mudara. Agora envolvia não só poder e dinheiro, mas um laço de sangue cuja revelação tornava tudo muito mais perigoso e profundo. Ele expirou devagar, sentindo-se pela primeira vez em anos chamado a fazer algo que não era só estratégica brutalidade, mas reparação, humildade e cuidado. A noite fechou-se lá fora. Dentro, uma nova batalha começava. Silenciosa, calculada e inevitável. Então devo simplesmente me render? Georg perguntou com amargura na voz. Não se render no sentido de humilhação, respondeu Yuri Valerievich, balançando a cabeça. Confesse seu erro. Isso é diferente. O senhor não é culpado por não saber da existência dele, mas é culpado por ter tido medo da responsabilidade há 30 anos. Reconheça isso diante dele. Ele pode entender. George permaneceu em silêncio. O detetive recolheu os documentos, devolveu-os à pasta e entregou-a a George. Aqui está. Tudo. Certidão de nascimento do Alexei, fotografias da infância que consegui obter, a gravação da conversa com Helena Vitalievna e arquivos sobre seus negócios e conexões. Estude isso. Reflita e tome a decisão certa. Ele se levantou, terminou o café e se dirigiu à porta. Georg Mikhailovich. O detetive pausou no batente. Às vezes, a decisão mais difícil é admitir que você estava errado, mas é o único caminho para seguir em frente. Caso contrário, você perderá. Ele tem cartas demais na manga, muitas conexões na capital. E, o mais importante, ele tem a verdade do lado dele. O detetive saiu,
fechando a porta silenciosamente. George ficou sozinho em seu escritório. A pasta com os documentos estava sobre a mesa. Ele a encarou por longos minutos, hesitando em abri-la. Finalmente estendeu a mão e começou. Folheou os papéis, relatórios, registros, anotações. Alexei realmente conquistara tudo por mérito próprio. Estudou com bolsa de estudos, começou a trabalhar aos 16 anos, poupou suas economias, fez um empréstimo e abriu seu primeiro pequeno salão. Depois, o segundo. Mais tarde, atraiu investidores, expandiu e conquistou o mercado. Assim como George fizera décadas antes. Meu Deus! Sussurrou, afastando os papéis. Ele realmente é meu filho. Levantou-se e foi até a janela. A noite já caíra, e as luzes da cidade cintilavam na escuridão. George lembrou-se de si mesmo, 30 anos antes, encostado na janela de seu primeiro apartamento minúsculo, sonhando com um grande futuro. Ele era ambicioso, faminto pelo sucesso, disposto a passar por cima de qualquer um. Tinha sacrificado tudo: relacionamentos, amor, honestidade. O que devo fazer agora? Perguntou novamente, desta vez dirigindo-se ao próprio reflexo no vidro. O reflexo permaneceu silencioso, mas no fundo George já conhecia a resposta. Ele precisava falar com Alexei. Precisava contar a verdade, que não sabia de sua existência. Precisava pedir perdão pelo medo que um dia o fez fugir. Voltando à mesa, George pegou o telefone e olhou para a tela. O número de Alexei Kraskov estava salvo nos contatos, desde aquela primeira visita ao escritório. Georg fixou-se no número por um longo instante, hesitando. Então pressionou ligar. Após a quarta chamada, alguém atendeu. Georgi Mikhailovich. A voz de Alexei soou surpresa. Não esperava isso. Alexei. Georgi começou, a voz tremendo levemente. Precisamos nos encontrar. Precisamos conversar. Sério. Houve uma pausa. O silêncio parecia se estender além do telefone, carregado de tensão, medo e esperança. A conversa que decidiria décadas de silêncio e ressentimento estava prestes a começar. Sobre o quê? Alexei perguntou, a voz fria como gelo. A verdade. Georg respondeu, firme, mas carregado de tensão. Eu sei de tudo, disse Georg baixinho, como se cada palavra fosse um peso a mais em seu peito. E há algo que preciso lhe contar. Outro silêncio pairou do outro lado da linha. Georg podia ouvir a respiração pesada de Alexei, como trovões contidos. Muito bem. Alexei finalmente respondeu. Amanhã, às 3 horas, no meu escritório. Combinado. A linha caiu. Georg deixou o telefone descansar sobre a mesa, afundando-se na cadeira. Amanhã ele encontraria seu filho. O filho que ele abandonara 30 anos atrás, sem sequer saber de sua existência. O filho que agora tinha em suas mãos o poder de destruí-lo. Na manhã seguinte, o dia amanheceu pesado. Georg despertou com a cabeça latejando e o coração em dor. Mal havia dormido, revirando-se na cama a noite inteira, repetindo em sua mente a conversa que o aguardava. O que poderia dizer? Como justificar o injustificável? Como pedir perdão por algo que ele sequer sabia ter feito? Às 2 horas da tarde, ele entrou no carro e dirigiu até o escritório de Alexei. Desta vez sem raiva, sem ímpeto de quebrar ou lutar, apenas com medo e um fio frágil de esperança, uma mistura de emoções que não sentia há anos. Estacionando diante do prédio agora familiar, Georg desceu do carro e caminhou em direção à entrada. As pernas pareciam feitas de chumbo. Cada passo era uma batalha silenciosa. As palavras de Alexei ecoaram em sua mente. Duvido que você tenha força. Naquele momento, ele as tinha tomado como desafio. Agora, soavam como um aviso. Pegou o elevador até o 12º andar, percorreu o corredor e parou diante das portas de vidro com a inscrição Kraskov Auto. Zana, a secretária, ergueu o olhar do computador e o reconheceu imediatamente. Senhor Mikhailovich? Perguntou surpresa. O senhor tem um compromisso? Sim.
respondeu ele seco. Às 3, com o Sr. Kraskov. Ela conferiu a agenda e assentiu. Pode entrar, Sr. Mikhailovich. Ele está esperando pelo senhor. Obrigado, disse Georgi com um leve aceno antes de seguir pelo corredor. Ele parou diante da porta do escritório e bateu. Entre, veio uma voz abafada do interior. Georgi empurrou a porta e entrou. Alexei estava sentado atrás de sua ampla mesa. Desta vez sem olhar para o laptop, mas com as mãos cruzadas, calmo. Seu olhar era firme, analítico. Não havia sorriso sarcástico, nem desprezo, apenas uma curiosa frieza medida. Senhor Mikhailovich? Disse Alexei devagar, com a voz carregada de contenção. Preciso admitir, estou surpreso. O senhor conseguiu vir até aqui sem invadir meu escritório com ameaças desta vez. Você até bateu antes de entrar. Isso já é progresso. Georgi fechou a porta atrás de si e caminhou até a cadeira em frente à mesa. Sentou-se, os olhos fixos em Alexei. Eu sei de tudo, disse simplesmente. Alexei ergueu uma sobrancelha. Sobre o quê? Que eu sou seu pai biológico, respondeu Georgi. As palavras soaram estranhas em sua boca, pesadas e pouco familiares. Um silêncio tenso se instalou entre os dois, pressionando-os como se fosse um peso físico. Alexei permaneceu imóvel. Apenas o maxilar se contraiu levemente. Nos olhos dele, Georgi percebeu uma tempestade fugaz de emoções. Surpresa, raiva, algo mais que não conseguia decifrar. Então você finalmente descobriu, disse Alexei por fim, recostando-se na cadeira. O detetive fez bem o trabalho. Eu não sabia nada sobre você. Georgi começou, a voz trêmula. Você precisa acreditar em mim. Quando Lena me disse que estava grávida, eu era jovem e completamente perdido. Tinha 24 anos, começando minha carreira, trabalhando dia e noite, perseguindo a ambição. E eu fiquei com medo. Com medo? Alexei repetiu, a voz carregada de escárnio. Então você simplesmente fugiu? Não. Georgi balançou a cabeça. Eu não fugi. Fui trabalhar. Para a capital. Isso é verdade. Mas alguns meses depois, voltei. Percebi que queria ficar com ela, casar-me, criar nosso filho. Eu estava pronto. E quando fui até ela, pronto para pedir sua mão, ela me disse... Ele fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. Ela me disse que tinha se livrado do bebê, que estava acabado entre nós e que eu deveria ir embora e nunca mais voltar. E eu fui. Alexei permaneceu em silêncio, observando-o atentamente. Eu não sabia que você existia. Georgi repetiu. Por 30 anos acreditei que aquela criança tinha desaparecido. E todo esse tempo você estava vivo, crescendo sem um pai. E eu não estava lá. Sabe, Alexei disse devagar, inclinando-se para a frente. Sou grato por ter sido criado por um homem de verdade. Meu padrasto entrou na minha vida quando eu tinha 6 anos. Ele me adotou como seu. Trabalhou em 2 empregos para nos sustentar. Me ensinou tudo o que sei. Esteve presente quando as coisas ficaram difíceis. Ele foi um pai. Cada palavra cortava Georgi como uma lâmina. Ele apertou os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. E você? A voz de Alexei endureceu. Você foi um covarde. Você tinha medo da responsabilidade. E fugiu. Alexei disse friamente. Talvez quisesse voltar, mas quando minha mãe lhe mostrou a porta, você só estava ansioso para ir embora. Nunca tentou procurá-la, nunca conferiu se ela tinha dito a verdade. Apenas se afastou e nos esqueceu. Eu não esqueci. Georgi sussurrou. Nunca esqueci, Lena. Ele não terminou. A porta se escancarou e uma garotinha entrou correndo no cômodo. Albina. Seu rosto brilhava de excitação, as bochechas coradas. Papai, estamos de volta! Ela gritou, mas parou de repente ao ver Georgi. Oh, é você! Seus olhos se arregalaram de surpresa. O silêncio se transformou em tensão pura, e naquele instante, passado, presente e futuro se entrelaçaram,
marcando o início de um reencontro inesperado, carregado de emoção, medo e esperança. Um momento depois, Angélica entrou, carregando várias sacolas de compras. Alyosha, compramos o bolo! Começou, mas parou no meio da frase ao ver a cena à sua frente. Oh, desculpem, interrompemos. Albina não prestava atenção. Correu em direção a George e envolveu seu pescoço com os braços. Vovô! Exclamou. Papai, este é o homem que me ajudou naquele dia. Lembra? Eu te falei sobre ele. Aquele que me encontrou no hotel. George congelou. A palavra vovô ecoava em sua mente, reverberando dolorosamente. Ele olhou para Alexei, que permanecia imóvel, observando a filha, agora abraçando o homem que, afinal, era seu pai biológico. Albina, não incomode nosso convidado, disse Angélica com delicadeza, aproximando-se. Mas, mamãe, ele é legal. Albina se voltou para Georg com o rosto cheio de calor e inocência. Você vem tomar bolo comigo? Mamãe comprou chocolate. É o meu favorito. Georg não sabia como responder. Lançou um olhar para Alexei, esperando que ele puxasse a filha ou mandasse Georg se retirar. Mas Alexei se levantou lentamente da cadeira e se aproximou. Então foi você quem salvou minha filha, disse, a voz firme e medida. Angélica me contou o que aconteceu, mas nunca imaginei que fosse você. Eu não podia deixá-la sozinha, respondeu Georg suavemente. Ela estava assustada e perdida. Levei-a comigo para a reunião porque não podia perder um segundo. Angélica se aproximou, um sorriso de gratidão iluminando seu rosto. Obrigada, disse sinceramente. Fiquei apavorada quando percebi que Albina havia desaparecido. Se não fosse por você... Sua voz falhou e os olhos se encheram de lágrimas. Albina ainda se agarrava a George, olhando para ele com olhos castanhos enormes e cheios de confiança. Alexei os observava. Sua filha abraçando o homem que afinal era seu próprio pai. Ele olhou para a da esposa, que o agradecia, e depois para George, que permanecia ali, confuso e sem saber o que fazer. Então, disse Alexei finalmente, sua voz agora sem a dureza anterior. Acredito que seja a hora de acabar com essa rixa. Estendeu a mão para Georgie. George olhou para a mão, depois para o rosto do filho. Ainda havia dor em seus olhos, ressentimento e desconfiança. Mas algo mais brilhava ali, uma esperança frágil. E obrigado por não ter abandonado minha filha em seu momento de necessidade, acrescentou Alexei em voz baixa. George levantou-se da cadeira e afastou Albina delicadamente. Ela voltou para perto da mãe, enquanto as mãos de Alexei e George se encontravam. O aperto de mão se prolongou. Mais do que um gesto de reconciliação, era um reconhecimento mútuo. Deixe-me levar a Albina para casa, disse Angélica, percebendo que os homens precisavam conversar a sós. Vamos, querida. Ainda precisamos comprar velas para o bolo. Mas eu quero convidar o vovô, protestou Albina. Vamos sim. Angélica tranquilizou a filha. Papai vai cuidar de tudo. Saíram do escritório. A porta se fechou e George e Alexei ficaram novamente a sós. Ficaram frente a frente ainda de mãos dadas. Perdoe-me, disse George com a voz embargada. Perdoe-me se puder. Eu realmente não sabia que você existia. Se eu soubesse, teria mudado tudo. Alexei soltou a mão e caminhou até a janela de costas, olhando silenciosamente para a cidade. Odiei você por tanto tempo, disse ele baixinho. Desde os 18 anos, quando minha mãe me contou a verdade. Odiei você por ser rico e bem-sucedido. Odiei que você morasse na mesma cidade e nunca tivesse nos procurado. Jurei que provaria que era melhor que você, que merecia ser seu filho, mesmo que você nunca soubesse. Georg se aproximou, mas hesitou antes de tocar seu ombro. Você é digno, disse. Construiu seu negócio do nada, sem ajuda de ninguém. Criou uma família. Tem uma filha maravilhosa e uma esposa amorosa. Conseguiu tudo sozinho. E eu tenho orgulho de você. Alexei se virou, com lágrimas brilhando nos olhos, embora se recusasse a deixá-las cair.
Sabe, continuou Georg, desviando o olhar. Depois que sua mãe me expulsou e não me deu chance de explicar, nunca formei outra família. Tentei conhecer outras mulheres, mas nada funcionou. No começo, mergulhei completamente no trabalho. Era minha forma de escapar, de não pensar em Lena ou na criança que perdemos. Com o tempo, meus negócios se tornaram minha única família. Construí um império automotivo, mas permaneci completamente sozinho. Ficaram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Então, Alexei respirou fundo e enxugou os olhos. Sugiro que acabemos com essa rivalidade e unamos forças, disse, virando-se para George. Ambos sabemos como trabalhar. Ambos somos ambiciosos. Juntos podemos conquistar muito mais do que jamais conseguiríamos separados. O que me diz? George olhou para seu filho. Aquele jovem, forte, seu próprio sangue, sua continuação. Pela primeira vez em 30 anos, sentiu que não estava mais sozinho. Concordo, disse, a voz levemente trêmula. Vamos tentar. Vamos construir algo juntos. Alexei deu um passo à frente e o abraçou. Desajeitado, abrupto, mas sincero. George retribuiu o abraço, segurando seu filho com força, o filho que nunca tinha segurado quando era criança. Permaneceram assim por vários momentos. Para George, aqueles instantes foram os mais significativos de toda a sua vida. Venha à nossa casa hoje à noite, disse Alexei, recuando. Às 7. Albina vai adorar. E Angela também. Eu irei, prometeu George. Com certeza. Saiu do escritório com o coração leve. Pela primeira vez em muitos dias. Não, em muitos anos. Sentiu-se inteiro, não quebrado. Recebera uma chance de se redimir, uma chance de fazer parte de uma família. A caminho de casa, Georg parou em uma loja de brinquedos e comprou um enorme urso de pelúcia, quase do tamanho de uma pessoa. Depois, passou por uma floricultura e escolheu um buquê de rosas brancas para Anzelika. Às 7 horas daquela noite, Georg estava na soleira de uma pequena, mas acolhedora casa no subúrbio. Em suas mãos, carregava o urso e o buquê de flores. Seu coração batia acelerado, como antes da negociação mais importante de sua vida. Mas isso não era uma negociação. Era algo muito mais significativo. A porta se abriu e Anzelika apareceu. Vestia um vestido simples, com o cabelo solto. Ao vê-lo com os presentes, sorriu calorosamente. Por favor, entre, Georg Mikhailovich, disse gentilmente. Obrigado, respondeu Georg, entregando o buquê. Isso é para você, como um gesto de gratidão pela sua hospitalidade. Que buquê lindo! Anzelika aceitou as flores com um sorriso afetuoso e se afastou, convidando-o a entrar. Georg atravessou o umbral e se encontrou com um corredor iluminado e acolhedor. O ar estava impregnado com o aroma reconfortante de algo assado, quente e inconfundivelmente caseiro. Da sala de estar, ecoava a risada de uma criança. O vovô chegou! Gritou Albina, correndo para encontrá-lo. Ao ver o enorme urso de pelúcia, congelou, a boca aberta de surpresa. Isso é... para mim? Perguntou. Para você, respondeu George, sorrindo enquanto lhe entregava o brinquedo. Albina abraçou o urso com força e soltou um gritinho de alegria. Nesse instante, Alexei surgiu da sala de estar, vestido casualmente, sem paletó, as mangas da camisa dobradas. Pela primeira vez, George o viu não como um empresário, mas simplesmente como um pai. Entre, disse Alexei, fazendo um gesto em direção à sala. O jantar já está quase pronto. Aquela noite marcou o primeiro jantar em família. Conversaram sobre coisas comuns. O clima, carros, os planos de Albina para a escola. Ninguém tocou nos assuntos dolorosos. Mas mais tarde, depois que Anzelika levou Albina para dormir, George e Alexei permaneceram na sala, cada um segurando uma taça de vinho. O silêncio entre eles não era mais tenso. Era calmo, quase íntimo. Você não imagina o quanto eu te odiei, disse Alexei finalmente, olhando para a própria taça. Sonhei em destruir seu negócio, em vê-lo implorar por misericórdia.
Juntei informações contra você, criei conexões, elaborei estratégias. E quando finalmente comecei a colocá-las em prática, tinha certeza de que havia vencido. George ouviu em silêncio. Mas então a Albina se perdeu. Continuou Alexei, sua voz suavizando. E Anzela me contou que um estranho havia salvado nossa filha, que ficou com ela mesmo estando a caminho de uma reunião importante. Eu não fazia ideia de que era você. E quando descobri hoje, tudo mudou. Então, disse George com um leve sorriso, parece que nossa neta se tornou a ponte entre nós. Alexei estendeu a mão e eles se cumprimentaram novamente. Desta vez, mais firmemente, com compreensão mútua. Em seguida, Alexei se aproximou e abraçou George, segurando-o com força e calor. George fechou os olhos, sentindo algo dentro de si se partir, e ao mesmo tempo se curar. Pela primeira vez na vida, não se sentiu sozinho, mas necessário. Ele tinha uma família novamente. Um filho, uma nora e uma neta.